ao lado da crise da consciência da arquitetura mesma, o desenvolvimento que vinha de outra parte da sociedade, e em particular do movimento dos situacionistas, chefiado pelo Guy Debord. Bom, não posso analisar em detalhes o livro do Debord, mas vou ler a tese número 176 do seu livro Sociedade do Espetáculo. Se a história da cidade é a história da liberdade, ela é também a história da tirania, da administração estadual, que controla o campo e a cidade mesma. A cidade somente chegou a ser o terreno de luta da liberdade histórica e não o seu domínio. Terreno de luta e não domínio. A cidade é o meio da história, onde a história se faz. Pela razão de ela ser o lugar da concentração do poder social, o qual faz possível o processo histórico. Mas ela é também consciência do passado. A tendência atual à liquidação da cidade exprime, pois, só o atraso da subordinação da economia pela consciência histórica, o atraso da unificação da sociedade, voltando a se apoderar dos poderes que dela lhe foram separados. E aqui também você vê como a questão do que escapa da mão do poder da gente é fundamental, seja para Guy Debord, seja para Lefebvre e vários outros. Então existe, com toda clareza, uma convergência óbvia entre as teses de Lefebvre e aquelas do situacionista. Até o ponto, isso é para a pequena história, que os situacionistas acusaram ao Lefebvre de ter plagiado as teses dos situacionistas, mas eles mesmos foram os estudantes de Lefebvre, então é um círculo. Mas, enfim, de toda maneira, tem essa articulação fundamental. Mas existe também uma diferença entre eles. Lefebvre não quer se substituir aos urbanistas, nem tampouco propôs soluções. Ele faz pesquisas de campo, a partir das quais ele pretende lhes oferecer instrumentos de análise para eles modificar o seu olhar enquanto urbanistas. Os situacionistas, do seu lado, ficaram numa posição que eu chamaria talvez de mais estética, desenvolvendo a teoria da derive, mudar de rumo, como uma prática de contestação marginal e, em si, revolucionária. Mas temos que lembrar que o grupo situacionista era muito pequeno, bastante fechado, na verdade, nunca passou de 15, 20 membros. E dentro dos situacionistas, teve poucos arquitetos, mesmo se Debord tinha uma consciência da cidade, provavelmente, precisamente por ter sido tão perto do Lefebvre, tão bom leitor de Lefebvre. Teve um situacionista bem conhecido, que era arquiteto e pintor, o Constant, que também foi membro do grupo Cobra.
E ele elaborou um projeto urbanístico, um projeto utópico, chamado Dérive-Ville. Bom, mais uma vez, com essa palavra dérive, né? Mudar de rumo, e com cidade. A cidade à deriva, a cidade que pegou outro rumo. Bom, depois o projeto se chamou Nova Babilônia. Mas esse projeto não passa de um sonho, um tipo de sonho utópico. Quando Lefebvre, ao contrário, tenta sempre abrir caminhos para uma reflexão renovada sobre a cidade contemporânea. E acho importante insistir sobre o fato de Lefebvre sempre ter manifestado uma sensibilidade notável às questões concretas da vida, bom, o famoso cotidiano, e por isso a contribuição mais importante dele, ao meu olhar, se situa exatamente na metodologia das suas pesquisas sobre vilarejos e cidades. Bom, quando a utopia não se focaliza sobre lugares específicos, ela projeta um conceito geral. Nessa medida, seria interessante juntar a metodologia de Lefebvre, em particular o que ele chama de ritmanálise, e os trabalhos que realizou Kevin Lynch. Bom, provavelmente os que se interessam para a arquitetura e o urbanismo conhecem o famoso livro de Kevin Lynch, The Image of the City, que é um livro publicado em 1960, traduzido na França no final dos anos 60. Os dois, Lefebvre e Lynch, reagem à abstração da nova vida urbana e tentam, a partir da análise do funcionamento concreto da rua, de pensar a vida urbana conforme o que o Lefebvre chama de ritmanálise. No caso de Lefebvre, é uma análise da rua Rambuteau, onde ele morava em Paris. No caso de Lynch, você tem o livro What Time is This Place?, que analisa uma rua em Boston. Então, os dois pegam a rua como o lugar de vivência, como o lugar fundamental para pensar a cidade e para demonstrar o quanto são importantes os ritmos da vida urbana. O espaço da cidade, tal como vivido pelos moradores, não é um espaço neutro. É uma reinterpretação do espaço em termos temporais, uma verdadeira rítmica, como dizia Jacques Dalcroze. O conceito de rítmica foi elaborado ao começo do século XX por Jacques Dalcroze. A experiência da cidade não está limitada à simultaneidade do plano. O plano dos urbanistas funciona fundamentalmente com a ideia de que tudo está simultâneo. Mas, ao contrário, a vida urbana é um percurso que mistura várias sequências, vários tempos e, claro, vários espaços. A cidade está construída no espaço, mas a percepção, a vivência e a apropriação dela necessitam um tempo longo. Necessitam uma rotina.
necessitam a acumulação de trajetos. Muitas vezes também uma negociação com experiências do passado, porque a cidade tem no seu corpo, como cidade, uma quantidade de experiências temporais do passado que se transformaram em situações espaciais, em monumentos, etc., etc. Então, o uso e a apropriação do espaço urbano está também uma negociação com outra gente. E implica a convergência do tempo presente com vários tempos da história. Então, por essa razão, a distinção feita por Lefebvre entre espaço percebido, concebido e vivido permite, ao meu olhar, uma concepção em 3 dimensões, a partir do corpo do morador da cidade, esse morador sendo a pedra de toque de toda análise. Bom, com isso, sem poder desenvolver mais, lamentavelmente, terminamos o exame das consequências do estruturalismo teórico no campo das artes e no campo da arquitetura. A próxima vez, que vai ser o último seminário, vamos ver como, em que, através de quais processos reaparece a noção do sujeito, que já está incluída nessa análise do Lefebvre. Muito obrigado e até a semana próxima.